Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Em recente artigo, publicado no blog Conexão Segurança, nosso convidado abordou o tema A importância do planejamento na implementação das políticas sociais como foco na profissionalização juvenil, apontando o emprego e a renda como parâmetros libertadores para o indivíduo, mencionando, dentre outros, o exemplo da cidade de Extrema, em Minas Gerais, que busca proporcionar uma renda capaz de libertar o cidadão da necessidade de serviços públicos. Concluindo nossa entrevista, no episódio de hoje, sob o patrocínio da X360, uma empresa brasileira comprometida com a inovação, vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto, conhecendo a visão do articulista Leandro Almeida, atual secretário de Bem-Estar Social da cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Leandro, como o planejamento adequado contribui para a efetivação das políticas sociais de profissionalização juvenil? O planejamento com foco na profissionalização juvenil é uma pauta fundamental que deve estar em prioridade na mesa de todos os gestores de políticas públicas. A emancipação dos jovens, a inserção no mercado de trabalho, o aumento da empregabilidade local, consequentemente, o aumento da renda per capita das cidades é uma evolução que permite ser alcançada através de um planejamento de política pública com foco na profissionalização juvenil, entendendo o mercado de trabalho, entendendo as características socioeconômicas e culturais da cidade onde o programa e o projeto estará inserido. Quais são os impactos positivos da profissionalização juvenil no desenvolvimento econômico de uma região? O combate à desigualdade social é uma grande perspectiva de trabalho quando se fala da profissionalização juvenil. O aumento da renda per capita das cidades, o aumento da empregabilidade, o aumento da renda familiar são aspectos fundamentais a serem considerados em programas de profissionalização juvenil, que exista um mapeamento, um estudo voltado às condições socioeconômicas das famílias dos municípios e que nessas condições as avaliações sejam feitas com formas a empoderar jovens, tornando-os profissionais em parceria com a iniciativa privada, inserindo esses jovens nas empresas locais, aumentando sua renda familiar, aumentando a empregabilidade local e gerando uma sinergia econômica, potencializando a economia do município. De que forma as políticas de profissionalização juvenil podem ajudar a reduzir os índices de desemprego entre os jovens? Os programas de formação profissional juvenil podem contribuir diretamente com o combate ao desemprego. A falta de formação técnica e profissional tem sido um grande desafio não só no estado de Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Observar a economia e a evolução socioeconômica local é fundamental para dialogar com as empresas, trazê-las à perspectiva de promoção de um projeto integrado de inclusão social, capacitação profissional e aumento da empregabilidade. Quais são os elementos-chave para o sucesso das políticas sociais de profissionalização juvenil, com ênfase em emprego e renda? Os elementos-chave são pensar eixos de um programa de profissionalização juvenil bem estruturados, com foco na autonomia, na empregabilidade, na capacitação técnica e na formação profissional, estruturando nichos da sociedade junto às empresas privadas, promovendo o diálogo e a intersetorialização dessas políticas, conquistando vagas nesses mercados de trabalho, o Estado, a administração pública, sendo uma parceira das empresas, entendendo que elas podem fortalecer a economia local, a economia estadual e a presença desses jovens nessas empresas, que ela seja fortalecida por meio desses programas que vão engrandecer e atrair renda e autonomia para essas famílias.
Qual é a importância do direcionamento adequado dos recursos na implementação de políticas sociais voltadas para o emprego e renda dos jovens? Há de se pensar na contratação de profissionais, programas adequados, instituições que sejam reconhecidas, que tenham capilaridade junto às empresas, junto às indústrias. Há de se pensar a parceria entre essas instituições como perspectiva de importante forma de implementação dos recursos adequados e que eles sejam sustentáveis. Como a cidade de Extrema, em Minas Gerais, conseguiu criar condições adequadas para o desenvolvimento econômico local e a geração de empregos para os jovens? Sim, houve, na verdade, um programa em Extrema com vistas ao empoderamento, empregabilidade e renda, com foco na profissionalização de jovens e na intersetorialização articulada com a iniciativa privada. Esse caminho que pretendemos adotar e avançar em políticas que sejam sustentáveis e que tenham cases de sucesso, como o caso de Extrema. Qual é o objetivo principal das políticas implementadas em Extrema e como elas buscam promover a independência dos cidadãos em relação aos serviços públicos? Há projetos para a propagação de tais políticas para outras localidades? Os casos analisados das políticas públicas implementadas em Extrema foram direcionados com foco no aumento da renda familiar. Projetos de empregabilidade juvenil, com foco situacional em famílias em situação de vulnerabilidade social, interlocução com as empresas privadas daquele município e promovendo a inter-relação entre as vagas de trabalho, a profissionalização e o aumento da renda local. Quais são os principais benefícios da criação de programas de capacitação profissional e ganhos para os jovens na busca por emprego e renda? Os benefícios são diversos, né? Dentre eles, a própria capacitação profissional, a inserção no mercado de trabalho, o aumento da renda do núcleo familiar, promovendo a autonomia dessa família frente às suas necessidades básicas existentes. Isso tem promovido o engajamento desses jovens em programas de profissionalização juvenil. Que desafios específicos existem na implementação de políticas de profissionalização juvenil e como eles podem ser superados por meio do planejamento adequado? Os desafios perpassam por compreender a dinâmica do mercado de trabalho, a dinâmica do advento da modernização tecnológica e construir cursos voltados a atender às demandas do mercado de trabalho. Não apenas profissionalizar em cursos tradicionalmente existentes, mas sim atender o mercado, este mercado que é dinâmico e que sofreu muitas transformações nas últimas décadas. De que formas as políticas de profissionalização juvenil podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva? Eu diria que este é o eixo central dos programas de profissionalização juvenil. O empoderamento juvenil, pautado através da profissionalização, contribui diretamente para uma sociedade mais justa e mais inclusiva, aumentando a renda desse núcleo familiar através desse jovem hoje profissional, amanhã inserido no mercado de trabalho. Nós certamente estaremos contribuindo para uma sociedade mais equilibrada. Quais são os fatores que os gestores públicos e outros atores envolvidos na implementação das políticas sociais devem considerar ao planejar a profissionalização juvenil? Os fatores que gestores públicos e outros atores envolvidos na implementação de políticas públicas, sociais, devem considerar ao planejar a profissionalização juvenil vão do mapeamento das regiões, o conhecimento da cultura socioeconômica estabelecida naquela região, a articulação com entes privados, escolas profissionalizantes
e o alinhamento com as empresas e os entes privados para o encaminhamento ao mercado de trabalho. São processos que devem ser estabelecidos em sinergia, coordenação e comunicação entre eles, para que alcance realmente o sucesso da formação profissional e da inclusão do jovem no mercado de trabalho. Meu caro, seguindo para o final de nossa entrevista, agradeço imensamente pela tua colaboração e esclarecimentos, acrescentando em muito a este canal. Desejo a você muito sucesso no Conexão Segurança e coloco este espaço para as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado, grande abraço e até breve, meu irmão. Grande Clark, meu amigo, acredito que agora foi. Muito obrigado aí pela paciência. Parabéns pelo podcast, sensacional. Aí as perguntas levam a gente até a refletir, né, Clark, sobre muitas dificuldades e muita luta do dia a dia nesse trabalho. Me manda que eu quero compartilhar nas minhas redes também, o seu canal, para as pessoas seguirem, divulgando essa nossa entrevista. Um forte abraço, fica com Deus, tamo junto, eu tô aí à disposição, tá bom? Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, sob o patrocínio da X360, uma empresa proprietária de plataforma de processamento digital de imagens em larga escala, concluo a entrevista com Leandro Almeida, articulista do blog Conexão Segurança e atual secretário de Bem-Estar Social da cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais. Quer saber mais sobre o conteúdo deste episódio? Acesse www.extramurospodcast.com, extramuros com H, e confira notas, transcrição, outros detalhes exclusivos e funcionalidades para comentários e compartilhamento de nosso propósito. Será um prazer receber a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!